Lucas era um homem de 32 anos que havia perdido tudo. Seu negócio faliu. Seus amigos desapareceram. Sua noiva o deixou no altar um ano atrás. Naquele momento, ele estava desempregado, morando de favor na casa da mãe, sem perspectivas para o futuro. A rotina era sempre a mesma: acordar sem motivo, assistir televisão, comer em silêncio, dormir cedo. Os dias passavam como água escorrendo pelos dedos. Naquela terça-feira de manhã, sua mãe pediu que fosse ao mercado comprar alguns itens básicos. Lucas colocou a mochila às costas com desânimo e saiu do apartamento. O caminho até o mercado passava pela Avenida Paulista. Uma rua movimentada, cheia de gente apressada e barulho constante. O sol queimava forte. O trânsito era infernal. Ele caminhava sozinho, pensando em seus fracassos, quando algo mudou. Havia uma senhora caída na calçada. Ela estava deitada no chão, cercada por sacolas de compras espalhadas. Ninguém parava para ajudá-la. As pessoas passavam direto, como se aquilo fosse invisível. Lucas viu uma mulher com um carrinho de compras passar por ela sem sequer olhar. Um casal beijando-se também ignorou a cena. Parecia que aquela senhora tinha desaparecido completamente do mundo. Lucas aproximou-se. A mulher tinha cabelos brancos, rugas profundas no rosto e seus olhos marejados pediam ajuda silenciosamente. Ela tentava se levantar, mas seu corpo não obedecia. Havia sangue em sua testa. Lucas não pensou duas vezes. Ele se ajoelhou ao lado dela e perguntou se estava bem. Meu pé doeu de repente. Eu caí, disse a senhora ofegante. Sua voz era fraca, quase um sussurro. Lucas ajudou-a a se sentar devagar. Perguntou se havia alguém que pudesse buscar, algum familiar. A senhora negou com a cabeça. Ela morava sozinha. Era viúva há muitos anos. Lucas não deixou aquela mulher no chão. Ele a ajudou a se levantar, segurando-a com força, com cuidado para não machucá-la mais. Recolheu todas as suas sacolas espalhadas. Dentro delas havia pão, leite, ovos e verduras. Coisas simples. Coisas que uma pessoa compra quando não tem muito dinheiro. Lucas pediu seu endereço. Aquela mulher morava a 3 quarteirões dali, em um prédio antigo. Lucas ajudou-a o caminho todo, caminhando lentamente, permitindo que ela se apoiasse em seu braço. Ela hesitava a cada passo, mas continuava tentando. Quando chegaram ao prédio, Lucas percebeu que o elevador estava quebrado. Ela precisava subir 3 andares a pé. Sem pensar, Lucas carregou suas sacolas de compras e começou a subir as escadas com ela, passo a passo, bem lentamente. No apartamento dela, Lucas deixou as compras na cozinha e esperou enquanto ela se sentava. Perguntou se precisava de algo mais. A senhora o olhou intensamente com lágrimas nos olhos e agradeceu. Disse que ninguém havia feito aquilo por ela em muitos anos. Ninguém havia parado. Lucas estava prestes a sair quando ela chamou seu nome. Ele havia se apresentado brevemente no caminho. Ela perguntou se podia oferecer um café, um suco, algo para agradecer. Lucas recusou, mas havia algo no olhar daquela mulher que o fez voltar. Havia algo ali que dizia que ela realmente precisava de uma companhia, ao menos por alguns minutos. Ele aceitou o café. Sentaram-se na sala antiga dela, cheia de fotografias em preto e branco. Ela contava histórias de sua vida, de seu marido falecido, de seus filhos que raramente visitavam. Lucas ouvia atentamente, e naquele momento algo estranho aconteceu. Pela primeira vez em meses, Lucas sentiu que importava, que sua presença fazia diferença na vida de alguém. Antes de partir, a mulher pegou um papel e anotou seu telefone. Pediu que Lucas voltasse. Disse que adoraria ter sua companhia novamente. Lucas pegou aquele papel entre as mãos e sabia que nunca teria coragem de ligar, mas a aceitou assim mesmo. Naquela noite, Lucas deitou na cama e pensou em tudo aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensava em seus fracassos. Pensava naqueles olhos marejados de gratidão. E sabia, profundamente, que aquele encontro havia sido diferente, que havia significado algo importante, mas Lucas ainda não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. 3 dias se passaram. Lucas continuava sua rotina vazia, mas agora havia algo diferente em suas ações. Ele passava mais tempo ajudando sua mãe em casa.
Oferecia-se para fazer compras. Limpava o apartamento. Sua mãe estranhava aquele comportamento, mas não reclamava. Havia esperança naquele rosto, uma chispa que havia desaparecido meses atrás. Na manhã do quarto dia, Lucas acordou com um pensamento que o deixou inquieto. A senhora. Ele queria saber se estava bem, se seu pé havia melhorado. Ele procurou o papel onde ela havia anotado seu telefone. Suas mãos tremiam levemente quando digitou o número. Ela respondeu na terceira chamada. Sua voz soava animada, alegre, como se estivesse esperando por aquela ligação. Perguntou se Lucas poderia visitá-la naquela tarde. Ele hesitou por apenas um segundo antes de concordar. Quando chegou ao prédio antigo, Lucas subiu as 3 escadas do mesmo jeito que da primeira vez. Lentamente, respirando fundo. Quando chegou à porta, a mulher já estava esperando. Ela abriu antes que ele batesse. Seu pé ainda doía, mas ela caminhava melhor. O apartamento cheirava a comida caseira. A mulher havia preparado um almoço. Bolo de chocolate, bolo de fubá, café coado na hora, pão quentinho com manteiga. Comida feita com dedicação. Comida que dizia, você importa. Lucas sentou à mesa e comeu em silêncio, enquanto a mulher contava histórias sobre seus netos, sobre seu negócio antigo, sobre sua vida inteira. Seu nome era Helena. Ela tinha 75 anos. Havia perdido seu marido há 18 anos. Seus filhos moravam em outras cidades e visitavam raramente. Sua neta tinha visitado uma única vez nos últimos 5 anos. Helena passava os dias sozinha em seu apartamento, cuidando de plantas que cresciam lentamente, assistindo à televisão e lembrando do passado. Lucas voltou uma semana depois, e depois de uma semana ele voltava novamente. Logo havia um padrão. Todas as terças-feiras à tarde, Lucas visitava Helena. Eles conversavam, comiam algo que ela preparava e Lucas ajudava em pequenas coisas. Consertar uma lâmpada, organizar a cozinha, chamar um técnico para o elevador. 2 meses se passaram assim. E durante esses 2 meses, algo extraordinário aconteceu em Lucas. Seus dias deixaram de ser vazios. Ele tinha um propósito agora. Helena precisava dele, e ele precisava dela também. A tristeza em seu peito começava a aliviar. Ele sorria mais. Sua mãe notava a mudança. Numa terça-feira, Helena pediu para que Lucas o ajudasse a procurar algo em seu guarda-roupa. Ela queria encontrar uma caixa de fotos antigas. Lucas subiu em uma cadeira e retirou uma caixa preta de um prateleiro alto. Era pesada. Quando a abriu, havia centenas de fotografias, documentos e um diário encadernado em couro velho. Helena ficou segurando aquele diário com delicadeza, como se fosse um artefato sagrado. Seus olhos marejaram. Ela ficou em silêncio por longos minutos, apenas observando a capa do livro. Depois virou para Lucas e disse algo que o surpreendeu. Lucas, há algo que você precisa saber sobre mim. Algo que mudará tudo o que você pensa sobre este lugar, sobre sua vida e sobre o porquê você me encontrou. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele sentou-se ao lado de Helena. Ela respirou fundo e começou a abrir o diário lentamente, como se aquele ato fosse divulgar um segredo guardado há décadas. O que Helena estava prestes a revelar faria Lucas compreender que nada daquilo havia sido coincidência. Helena segurou o diário com as mãos tremendo. Ela pediu a Lucas que fizesse silêncio, que apenas ouvisse. Depois, abriu a primeira página e começou a ler em voz alta. Sua voz envelhecida, carregando cada palavra com peso e emoção. O diário havia sido iniciado em 1962, há mais de 60 anos. As primeiras páginas descreviam a vida de uma mulher jovem, cheia de sonhos, casada com um homem que ela amava profundamente. Havia descrições de um apartamento pequeno, de economias guardadas centavo a centavo, de esperança em cada nova página. E havia também algo mais. Nomes. Nomes de pessoas que Helena havia ajudado. Nomes de histórias de caridade que ela havia realizado. Lucas lia junto com Helena, enquanto ela folheava o diário. Havia uma história sobre uma criança desabrigada que ela havia alimentado durante semanas. Outro relato sobre uma mulher grávida em dificuldades que ela havia ajudado a encontrar trabalho. Histórias de pequenos gestos que mudaram vidas.
E então Helena chegou a uma página específica. Seus olhos brilhavam de lágrimas quando começou a ler. 3 de maio de 1978. Hoje algo extraordinário aconteceu. Um jovem parou para me ajudar quando eu havia caído na rua. Ele estava com pressa, mas parou. Parou tudo o que estava fazendo. Ele me ajudou a levantar, me levou até em casa, garantiu que eu estivesse bem. Quando ele partiu, percebi que havia presenciado algo raro, a bondade pura, a compaixão genuína, e naquele momento fiz uma promessa a Deus. Helena pausou sua leitura. Ela olhou para Lucas nos olhos. Sua voz ficou ainda mais fraca quando continuou. A promessa que fiz foi esta: se um dia alguém me ajudar como fui ajudada, eu dedicarei o resto de minha vida a abençoar aquela pessoa de todas as formas possíveis. E então percebi algo, Lucas. Percebi que aquele jovem que me ajudou em 1978 se parecia muito com você. Teve quase a mesma idade, o mesmo tipo de cabelo, a mesma cor de olhos. Nunca soube seu nome, nunca o vi novamente, mas guardei aquela memória comigo por 47 anos. Lucas sentiu o chão se mover sob seus pés. Helena continuou. Quando você me ajudou naquela rua, Lucas, foi como se o passado tivesse voltado. Como se Deus estivesse me dando uma segunda chance. Como se aquele jovem de 1978 tivesse voltado para me cumprir uma promessa que fiz há tantos anos. E essa promessa, Lucas, está escrita em cada página deste diário. Cada nome que você vê aqui, cada história registrada, cada vida que mudei, foi tudo em preparação para o seu retorno. Lucas sentiu as lágrimas escorrer pelo seu rosto. Helena virou o diário para as últimas páginas, ainda em branco. Ela pegou uma caneta e escreveu em letras cuidadosas: Lucas, março de 2024. Meu anjo voltou. Helena explicou então o que havia estado planejando desde o momento em que Lucas a ajudou. Ela não era uma mulher comum. Durante toda a sua vida, ela havia acumulado uma pequena fortuna através de investimentos cuidadosos, poupança dedicada e herança de um tio distante. Aquela poupança havia crescido silenciosamente durante as décadas, enquanto Helena vivia uma vida modesta, sem gastar com luxos, apenas com o essencial. Ela havia feito um testamento, e naquele testamento havia deixado tudo para Lucas. Sua casa, todos seus investimentos, uma quantia que, quando combinada, chegava a uma cifra que Lucas nunca havia imaginado possuir. Lucas tentou protestar. Disse que não havia ajudado Helena pela ganância, que havia feito simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Mas Helena levantou sua mão com firmeza. Isso é precisamente pelo faz você ser digno disso, querido. Você ajudou sem esperar nada em troca. E agora você receberá tudo. Não apenas minha herança, mas também a herança de todas as vidas que ajudei. Porque você, Lucas, continuará aquilo que comecei. Você será o novo guardião daquela promessa. Mas havia mais. Helena tinha uma última surpresa. Lucas ainda estava em estado de choque quando Helena continuou. Ela pediu que ele abrisse a segunda gaveta do armário antigo que ficava ao lado da cama dela. Ele fez como pedido. Dentro havia mais de uma dúzia de envelopes brancos, cada um com um nome escrito na frente em letra cuidadosa. Abra um, disse Helena suavemente. Lucas escolheu um envelope ao acaso. Dentro havia uma fotografia antiga em preto e branco de um homem jovem, forte, com um sorriso largo. Em volta da foto havia um retrato mais novo, colorido, do mesmo homem, agora envelhecido, em uma foto de família com esposa e filhos. Havia também uma nota manuscrita. Lucas leu em voz alta. Carlos, ajudei-o em 1985, quando fazia rua, desabrigado, sem esperança. Hoje ele é carpinteiro, tem família e trabalho estável. Deus o restaurou, Helena explicou. Cada envelope continha a história de uma pessoa que ela havia ajudado. Cada um deles havia recebido ajuda em seus piores momentos, e cada um deles havia se recuperado, havia encontrado esperança, havia construído uma vida melhor. Ela havia rastreado as vidas delas durante anos, documentando suas jornadas, fotografando seus progressos. São 37 pessoas, Lucas, disse Helena.
37 vidas que eu tive honra em tocar. E cada uma delas começou exatamente como a sua começou. Cada uma delas recebeu ajuda quando mais precisava, sem nada em troca. Lucas folheava os envelopes com cuidado, vendo os rostos, lendo as histórias. Havia histórias de mulheres que conseguiram sair de relacionamentos abusivos. Histórias de homens que saíram das ruas. Histórias de crianças que receberam educação porque Helena pagou suas mensalidades escolares. Helena continuou narrando. Ela disse que cada uma daquelas pessoas havia recebido exatamente aquilo que eles precisavam no momento certo. Às vezes era apenas um prato de comida e um abrigo por uma noite. Às vezes era dinheiro para resolver uma emergência. Às vezes era apenas uma palavra de encorajamento. Eu viajei pela cidade inteira durante 40 anos, Lucas, procurando pessoas, observando-as, esperando o momento certo para agir. E em muitos casos, eu não revelei quem era, eu apenas agi, eu apenas ajudei. Porque a maior parte da bondade precisa ser anônima para ser verdadeira. Lucas perguntou por que Helena havia contado tudo aquilo para ele agora. Por que revelava seus segredos, sua riqueza, seus planos? Helena sorriu e respondeu. Porque você é diferente, meu querido. Porque eu vejo em você a mesma disposição que via em mim quando era jovem. Porque eu acredito que você continuará isso, que você se tornará aquilo que eu sou, um guardião de esperança, um instrumento de transformação. Helena então pediu que Lucas abrisse a terceira gaveta. Dentro havia um notebook, um tablet, câmeras, memórias externas cheias de dados. Helena explicou que havia documentado tudo digitalmente também. Havia uma base de dados completa de cada pessoa que havia ajudado, com fotos, vídeos, documentos de progresso. Há também vídeos, disse Helena, mensagens que cada uma daquelas 37 pessoas deixou para você. Eles não sabem ainda que você receberá a minha herança, mas eles sabem que alguém continuará meu trabalho. Eles deixaram mensagens de bênção, de esperança, de encorajamento. Assista quando estiver pronto. Mas havia algo ainda mais importante que Helena precisava contar a Lucas. Lucas desligou o notebook e olhou para Helena. Ele havia visto os primeiros vídeos. Havia histórias de pessoas cuja vida havia sido transformada, e cada uma delas mencionava o nome de Helena com gratidão profunda. Havia choro. Havia abraços sendo lembrados. Havia vidas transformadas. Helena, perguntou Lucas, por que você me escolheu? De todas as pessoas na cidade, por que você acredita que eu sou o indicado para continuar tudo isso? Helena respirou fundo. Ela pediu que Lucas se sentasse novamente. Ela tinha algo mais a revelar, e essa revelação seria talvez a mais importante. Porque você, Lucas, estava exatamente onde aquelas outras pessoas estavam. Você havia perdido tudo. Você estava vazio. Você havia perdido a esperança. Você era um candidato perfeito para se tornar alguém que precisava de ajuda, e em vez disso, você escolheu ser alguém que ajuda. Essa é a qualificação mais importante. Helena levantou-se lentamente da cadeira, caminhando até a janela. De lá, ela via toda a cidade se estendendo abaixo. A vista era ampla, misturando edifícios modernos com casarões antigos. Você vê toda essa cidade, Lucas? Há uma probabilidade matemática de que você tivesse deixado aquela senhora no chão. Há uma probabilidade de que você tivesse passado direto como todos os outros. Mas você não fez isso. Você parou. Você escolheu. E aquela escolha não foi uma coincidência. Essa escolha foi o resultado de quem você realmente é. Um bem. Uma pessoa boa. Helena virou-se para Lucas novamente. Quando eu caí naquela rua há poucos meses, eu estava testando a cidade. Eu estava sentada lá deliberadamente para ver quantas pessoas parariam, quantas pessoas escolheriam ajudar uma estranha. Você foi a primeira pessoa em 3 horas que realmente parou. A primeira. E naquele momento, Lucas, senti que encontrava você. Encontrava a pessoa certa. Lucas sentiu seu mundo mudar completamente. Sua queda não havia sido um acidente. Seu encontro com Lucas não havia sido uma coincidência. Tudo havia sido planejado. Helena continuou. Ela explicou que tinha 92 anos quando sua mãe havia falecido.
E em seu leito de morte, sua mãe havia feito um pedido. Pediu que Helena usasse toda a sua vida para ajudar pessoas, que nunca esquecesse aqueles que sofriam, que nunca fechasse os olhos para a dor alheia. Eu fiz esse juramento, Lucas, e eu mantive esse juramento por mais de 70 anos. Agora é hora de passar a tocha. Agora é hora de você receber não apenas minha herança financeira, mas também minha herança espiritual, minha missão de vida. Helena pegou a mão de Lucas com força. Seus olhos azuis pálidos buscavam os dele com intensidade. Você prometeria, Lucas? Você prometeria continuar o que comecei? Você se tornaria um guardião de esperança também? Lucas não conseguiu responder imediatamente. Estava tremendo. Mas quando conseguiu falar, sua voz era firme. Sim, disse. Eu prometo. Helena sorriu. E naquele sorriso havia a paz de alguém que havia encontrado seu sucessor. Mas havia ainda mais a ser revelado. Nos dias seguintes, Lucas visitava Helena todos os dias. Ele não mais trabalhava. Havia pedido demissão de um trabalho temporário que havia conseguido semanas antes. Agora, seu tempo era dedicado a Helena e ao legado que ela estava prestes a lhe entregar. Helena começou a ensiná-lo sobre o trabalho que havia realizado. Ela explicou suas estratégias, como identificar pessoas em necessidade, como ajudar sem criar dependência, como transformar vidas através de pequenos gestos que cresciam em grandes impactos. A maioria das pessoas acredita que precisa de muito dinheiro para fazer diferença, disse Helena. Mas isso é um mito, Lucas. Você pode transformar uma vida com um prato de comida, com palavras de encorajamento, com presença, com tempo dedicado. Helena o levou para conhecer algumas das pessoas que havia ajudado. A primeira foi uma mulher chamada Mariana, que agora era assistente social. Helena havia pagado seu curso profissionalizante 20 anos antes, quando Mariana era uma menina de rua. Mariana chorou quando viu Lucas. Ela o abraçou como se o conhecesse há anos. Você continuará o trabalho de Helena? Perguntou ela. Lucas respondeu que sim, que havia prometido. Então você salvará vidas, disse Mariana, porque foi isso que Helena fez com a minha. Ela me salvou. Helena levou Lucas a encontrar mais pessoas. Um homem chamado Fernando, que agora era mecânico bem-sucedido. Uma mulher chamada Lucia, que havia se tornado professora. Um casal que havia recebido ajuda quando foram desabrigados e agora possuía sua própria casa. Cada encontro era emocionante. Cada pessoa tinha uma história diferente, mas havia um fio condutor em todas elas. Helena havia aparecido em suas vidas no momento exato em que mais precisavam. Helena havia oferecido exatamente aquilo que eles necessitavam, e aquele gesto havia transformado trajetórias. Cerca de uma semana depois, Helena pediu que Lucas a ajudasse com algo importante. Ela queria reescrever seu testamento oficialmente. Queria que tudo estivesse legal, documentado, registrado. Chamaram um advogado, e diante de testemunhas Helena formalizou tudo. Mas antes de assinar, Helena pediu que Lucas saísse da sala por alguns minutos. Quando ele retornou, o documento estava assinado. O advogado explicou que Lucas estava formalmente listado como herdeiro principal de todas as posses de Helena. Havia também provisões para que, se Helena falecesse sem deixar instruções específicas, um comitê seria formado para garantir que o dinheiro fosse usado para a continuação de seu trabalho de caridade. Tudo estava oficial agora. Lucas era oficialmente o novo guardião da missão de Helena. Naquela noite, quando Lucas chegou em casa de Helena, encontrou um presente esperando por ele na sala. Era uma caixa grande, envolvida em papel vermelho. Dentro havia um notebook novo com um programa já instalado. O programa era um banco de dados completo da missão de Helena. Helena pediu que Lucas abrisse o programa. Dentro havia uma lista completa de pessoas que ainda precisavam de ajuda na cidade, estratégias de como abordá-las, um fundo de investimento com mais de 2 milhões de reais já reservados, contatos de outras organizações sociais, instruções detalhadas sobre como proceder. Mas havia também uma pasta chamada Para Lucas. Dentro havia um vídeo. Era Helena, registrado poucos dias antes. Na gravação, ela falava diretamente para a câmera, para Lucas. Se você está vendo isso, Lucas, é porque eu possivelmente não estou mais aqui.
Mas não chore por mim. Celebre por você. Celebre porque você agora tem o poder de mudar vidas. Você tem os recursos, o conhecimento e, mais importante, o coração compassivo necessário. Lembre-se sempre, uma vida transformada é uma vida que pode transformar outras vidas. Você não apenas herda meu dinheiro, Lucas. Você herda minha missão. E agora, essa missão é sua. Lucas pausou o vídeo. Seu coração acelerava. Havia algo diferente em Helena. Algo em seu tom de voz que o assustava. Helena, perguntou quando saiu do quarto. Esse vídeo, por que você fez isso agora? Helena estava deitada em sua cama. Seus olhos pareciam mais cansados do que o normal. Ela sorriu fracamente. Por que, meu querido? É preciso estar preparado para tudo. 3 dias se passaram desde que Helena havia gravado aquele vídeo. Lucas visitava-a diariamente, e cada dia ela parecia estar um pouco mais fraca. Ela dormia mais, comia menos. Seus olhos, que antes brilhavam com vida e propósito, agora pareciam estar olhando para além deste mundo. Lucas pediu que um médico a visitasse. O médico examinou Helena e depois chamou Lucas para conversar em privado. Seu coração está fraco, disse o médico. Ela não tem muito tempo, pode ser semanas ou apenas dias. Eu recomendo que você aproveite este tempo com ela. Lucas voltou para o quarto de Helena e sentou-se ao seu lado. Segurou sua mão delicada. Ela abriu os olhos e sorriu. Você já sabe, não é? Perguntou Helena. Lucas assentiu. Não conseguia falar. Tudo bem, continuou Helena. Eu estou em paz, Lucas, porque eu sinto que meu trabalho está completo, que minha vida teve significado, e agora você continuará. Você completará aquilo que comecei. Helena pediu que Lucas se aproximasse. Ela sussurrou em seu ouvido as últimas instruções. Nomes de pessoas que ainda precisavam de ajuda, organizações que podiam ser parceiras, estratégias que ainda não havia ensinado. Nos dias seguintes, amigos e conhecidos de Helena começaram a visitá-la. Familiares que não a viam há anos apareceram, arrependidos querendo passar tempo com ela. Mas Helena reservava sempre os melhores momentos para Lucas. Ela o treinava até o final, passando conhecimento acumulado durante 70 anos. Uma semana depois, Lucas acordou com uma ligação da emergência médica. Helena havia tido uma parada cardíaca durante a noite. Ela havia sido levada ao hospital, mas não houve nada que pudessem fazer. Lucas correu para o hospital, mas chegou tarde. Helena havia partido. Seus olhos azuis pálidos estavam fechados. Sua mão ainda era quente. Lucas chorou. Chorou pela mulher que havia mudado sua vida. Chorou porque sabia que havia perdido um anjo. E chorou porque agora compreendia o peso da responsabilidade que havia herdado. O funeral de Helena foi acompanhado por mais de 200 pessoas. Cada uma delas havia sido tocada por sua bondade em algum momento de suas vidas. Havia carpinteiros, professores, assistentes sociais, empresários, gente de todas as origens. Cada um deles havia recebido um presente de Helena, esperança em seus piores momentos. Quando o testamento foi lido oficialmente, a herança de Lucas foi anunciada publicamente. Os números eram maiores do que ele havia imaginado. Incluindo investimentos e a venda de propriedades, Lucas herdou mais de 10 milhões de reais. Mas Lucas não sabia que aquele dinheiro seria apenas o começo de sua jornada. 3 meses após a morte de Helena, Lucas havia transformado completamente sua vida. A primeira coisa que fez foi sair do apartamento de sua mãe. Comprou uma casa grande, com vários quartos. Naquele lugar, ele estabeleceu sua base de operações. Lucas organizou um escritório dedicado à missão de Helena. Contratou 2 pessoas para o ajudar no trabalho administrativo. Criou um website onde pessoas em dificuldade podiam solicitar ajuda. Estabeleceu critérios claros para identificar quem realmente precisava de assistência. Mas mais importante do que tudo isso, Lucas começou a sair pela cidade. Ele caminhava pelas ruas como Helena havia feito. Observava, escutava, procurava por histórias que precisavam ser transformadas. A primeira pessoa que Lucas ajudou foi um adolescente chamado Thomas. Thomas estava desabrigado, dormindo nas ruas. Lucas o encontrou atrás de um shopping, ferido e assustado.
Lucas trouxe-o para sua casa. Ofereceu comida, banho, roupas limpas. Thomas histórias de um pai alcoólatra e uma mãe que havia falecido. Ele havia saído de casa aos 15 anos porque não conseguia mais lidar com a violência e a negligência. Lucas viu em Thomas aquilo que havia em si mesmo alguns meses atrás, potencial desperdiçado. Lucas ofereceu educação, pagou por cursos, ajudou Thomas a conseguir um trabalho. Dentro de um ano, Thomas era um jovem diferente. Estava estudando na escola pública novamente. Havia recuperado a esperança. Lucas continuou ajudando outras pessoas. Uma mulher chamada Sandra, que era vítima de violência doméstica. Lucas a ajudou a sair de seu relacionamento abusivo, forneceu abrigo seguro, pagou por terapia, ajudou-a a construir uma nova vida. Sandra agora trabalha como consultora em prevenção de violência doméstica. Um homem chamado Roberto, que havia perdido seu trabalho e sua casa devido ao alcoolismo. Lucas o matriculou em um programa de reabilitação, forneceu abrigo durante o tratamento e ajudou-o a reconstruir sua autoestima. Roberto agora trabalha em um restaurante e frequenta reuniões de apoio. A cada vida que Lucas tocava, ele via o reflexo de Helena. Seu trabalho não era apenas sobre dinheiro, era sobre presença. Era sobre mostrar às pessoas que elas importavam, que suas vidas tinham valor. Lucas também começou a documentar cada história como Helena havia feito. Fotografia, vídeo, registros escritos. E ele começou a perceber um padrão que Helena havia descoberto décadas antes. Cada pessoa ajudada tinha o potencial de ajudar outras. Cada vida transformada se tornava um instrumento de transformação para mais vidas. Um ano após a morte de Helena, Lucas havia formalmente ajudado 17 pessoas. 17 histórias diferentes, 17 traumas superados, 17 futuros reconstruídos. Mas havia algo que Lucas ainda não havia compreendido completamente. Algo que Helena havia deixado para que ele descobrisse por si mesmo. No final do segundo ano, Lucas estava caminhando pela cidade quando algo estranho aconteceu. Um garoto não mais que 10 anos o abordou na rua. O menino puxou sua manga com insistência. "Senhor, o senhor pode me ajudar?" perguntou o garoto. Seus olhos eram desesperados, seu rosto sujo de sujeira, suas roupas esfarrapadas. Lucas perguntou qual era o problema. O garoto explicou que sua avó havia caído e machucado seu pé. Ela estava em um apartamento não muito longe dali. A avó daquele garoto era uma mulher idosa, viúva, que vivia sozinha. A história era quase idêntica à de Helena. Lucas ajudou a avó do garoto. Levou-a até em casa. Verificou seu ferimento. Ofereceu ajuda. Quando estava saindo, a avó o chamou. Ela pediu seu nome. Anotou em um papel e pediu que ele voltasse. Lucas sentiu como se estivesse vivendo tudo novamente, como se o círculo estivesse se completando. Ele voltou semana seguinte, e na semana seguinte, novamente. Aquela mulher chamada Gertrudes era uma mulher solitária, que havia perdido seu marido há muitos anos. Seus filhos raramente visitavam, seus netos quase não a viam. Gertrudes contava histórias de sua vida, histórias de trabalho árduo, histórias de sacrifício, histórias de amor. E enquanto Gertrudes contava, Lucas percebeu algo profundo. Tudo aquilo que Helena havia feito por ele, ele agora estava fazendo por Gertrudes. E tudo aquilo que Gertrudes havia recebido de Lucas, outras pessoas agora receberiam através do trabalho contínuo. Um dia, quando Lucas estava visitando Gertrudes, ela pediu que a ajudasse a procurar algo em seu guarda-roupa. Era uma caixa antiga. Dentro havia fotografias, documentos e um diário encadernado em couro desgastado. Lucas sentiu seu coração parar. Gertrudes explicou enquanto folheava o diário que havia passado a vida toda ajudando pessoas, que havia feito uma promessa quando era jovem, que havia dedicado sua vida à caridade e que havia estado esperando encontrar a pessoa certa para continuar seu trabalho. "Quando você me ajudou, Lucas, eu reconheci algo em você", disse Gertrudes. "Reconheci aquele mesmo jovem que me ajudou há 40 anos. O mesmo jovem que sempre aparece quando mais preciso de fé na humanidade. E agora entendo, Lucas. Entendo que tudo isso não é coincidência." Lucas perguntou o que ela queria dizer.
Há pessoas especiais neste mundo, Lucas. Pessoas que Deus escolhe como instrumentos de compaixão. Pessoas que continuam uma corrente de bondade que foi iniciada muito tempo atrás. Você é uma dessas pessoas. Helena era uma delas. E eu também sou. Gertrudes segurou a mão de Lucas com força. Essa corrente, Lucas, passa de pessoa para pessoa. Cada um de nós recebe ajuda quando mais precisa. Cada um de nós oferece ajuda quando outras pessoas mais precisam. E assim continua. Assim sempre continuou. Desde tempos antigos. Lucas compreendeu naquele momento. Compreendeu que havia um propósito muito maior operando através de suas ações. Um propósito que transcendia sua própria vida. Uma corrente de compaixão que atravessava gerações. Gertrudes tinha documentação de mais de 60 pessoas que havia ajudado. Mais documentação do que Helena. Mais histórias. Mais vidas transformadas. E ela também queria passar tudo aquilo para Lucas. Ou melhor, queria que Lucas compreendesse que ele nunca havia estado sozinho. Que havia uma rede inteira de pessoas operando com o mesmo propósito. Uma rede que Helena conhecia. Uma rede que agora Lucas também conheceria. Gertrudes deu a Lucas um livro. Um livro antigo, em capa preta, com inscrições em ouro. Dentro havia nomes, centenas de nomes. Pessoas que haviam se dedicado ao trabalho de transformação de vidas. Pessoas de diferentes épocas, diferentes cidades, diferentes países, mas todos conectados pelo mesmo propósito. Este livro, disse Gertrudes, é mantido por pessoas como nós. É um registro de todos aqueles que continuaram a corrente. Você agora fará parte dele, Lucas. Seu nome será adicionado, sua história será registrada, e você contribuirá para que outros continuem após você. Lucas sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Não era apenas uma herança. Não era apenas uma responsabilidade. Era um privilégio. Era fazer parte de algo muito maior do que ele mesmo. Mas Lucas ainda não sabia que a surpresa final o estava esperando. 2 anos e meio após encontrar Helena na rua, Lucas estava completamente transformado. Já não era o homem quebrado que havia visto aquele encontro acontecer. Era um homem com propósito. Era um homem que havia tocado mais de 50 vidas. Era um homem que havia criado uma fundação formal registrada, que operava em toda a cidade. A fundação de Lucas havia crescido além de suas expectativas iniciais. Ele havia contratado mais funcionários. Havia estabelecido parcerias com organizações governamentais. Havia criado programas específicos de reabilitação, educação e reinserção social. Havia criado um impacto mensurável na comunidade. Mas naquela manhã específica, Lucas estava visitando sua mãe, que agora tinha saúde debilitada. Ela estava descansando no sofá quando uma ligação chegou. Era de Thomas, o primeiro jovem que Lucas havia ajudado. Thomas estava chorando. Senhor Lucas, disse Thomas pela telefone, eu não sabia como contar para o senhor isso. Eu consegui. Consegui passar no vestibular. Fui aprovado para a universidade, com bolsa integral. Lucas sentiu seu coração explodir de alegria. Thomas havia se formado no ensino médio com notas excelentes, havia se dedicado aos estudos e agora, aos 18 anos, estava indo para a universidade. Thomas, disse Lucas, estou muito orgulhoso de você, mas você conseguiu isso. Você trabalhou duro. Você merecia. Sim, respondeu Thomas, mas o senhor acreditou em mim quando ninguém acreditava. O senhor me salvou, senhor. E eu queria que o senhor soubesse que vou continuar isso. Vou ajudar outras pessoas, como o senhor me ajudou. Lucas desligou o telefone com o coração cheio. Ele compreendeu naquele momento que estava vendo o ciclo se completar. Thomas havia recebido ajuda. Agora Thomas ofereceria ajuda a outros, e assim a corrente continuaria. Naquela noite, Lucas organizou um evento em sua fundação. Uma cerimônia de celebração para todos aqueles que havia ajudado e que haviam se transformado. Havia mais de 40 pessoas presentes. Cada uma delas tinha uma história diferente. Cada uma delas havia sido restaurada. Lucas pediu que cada pessoa falasse, e enquanto ouviam, algo extraordinário aconteceu.
Enquanto ouviam as histórias de transformação, o próprio Lucas compreendeu a magnitude do que havia acontecido. Uma mulher que havia sido viciada em drogas agora era conselheira de reabilitação. Um homem que havia sido desabrigado agora era instrutor em um programa de capacitação profissional. Uma jovem que havia sido vítima de tráfico agora era defensora de direitos humanos. Cada história era uma transformação completa. Cada história era uma vida que havia tocado outras vidas. Cada história era parte de uma corrente que havia começado muito tempo atrás. No final da cerimão, Lucas pediu silêncio. Ele pegou aquele livro antigo que Gertrudes havia lhe dado. Abriu-o na última página, onde havia nomes inscritos. Nomes de pessoas que haviam continuado a corrente através dos séculos. Eu quero que todos vocês saibam, disse Lucas com a voz tremendo, que aquilo que Helena começou há 70 anos continua hoje. Aquilo que sua mãe começou há um século continua hoje. Que aquilo que pessoas desconhecidas começaram há séculos continua hoje. E agora cada um de vocês são parte dessa corrente. Cada um de vocês é um instrumento de transformação. Lucas abriu a câmera. Um técnico gravou enquanto Lucas adicionava um nome ao livro. Seu nome, Lucas Mendes, e a data, 2024. Este livro, continuou Lucas, é um registro de corações que decidiram importar, de pessoas que decidiram que a vida de um estranho importava, de pessoas que fizeram uma diferença. Naquela noite, Lucas recebeu uma surpresa. Uma das pessoas que havia ajudado, um jovem chamado Miguel, aproximou-se dele com um presente. Era um quadro emoldurado. Dentro havia uma fotografia de Lucas segurando o livro antigo. Escrito abaixo estava: ele ajudou uma senhora na rua e descobriu que era parte de algo maior. Lucas entendeu. Aquele momento, naquela rua, meses atrás, havia sido apenas o começo. Havia sido o ponto de encontro entre duas almas que compartilhavam o mesmo propósito. Enquanto a noite terminava e as pessoas começavam a deixar a fundação, Lucas recebeu outra visita inesperada. Era Gertrudes. Ela estava fraca, apoiada em uma muleta, mas estava ali. Ela o abraçou com força. Você compreendeu agora, disse Gertrudes. Compreendeu que nada disso é coincidência. Compreendeu que você não está sozinho. Que há uma rede de pessoas que trabalham com o mesmo propósito. Sim, respondeu Lucas, e vou continuar. Vou passar isso adiante. Gertrudes sorriu. Ela colocou um envelope em suas mãos. Abra quando estiver sozinho, disse ela. Mais tarde, quando Lucas chegou à casa, abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita, a letra fraca, mas clara. Meu querido Lucas, passei minha vida estudando o trabalho de pessoas que mudam vidas. E compreendi que há um padrão que se repete através dos séculos. Sempre que alguém descobre seu propósito de transformação, sempre quando escolhem ajudar um estranho, sempre quando oferecem compaixão genuína, eles se tornam parte de uma corrente que nunca termina. Você, Lucas, faz parte dessa corrente agora. Você é um elo entre o passado e o futuro, entre Helena e aqueles que virão depois de você. Mas há algo mais que você precisa saber. Helena e eu não foram as primeiras. Nós fomos apenas duas entre muitas. E você também não será o último. Há centenas de pessoas ao seu redor fazendo o mesmo trabalho. Pequenas transformações, grandes impactos. Quando você ajudou Helena, você plantou uma semente. Aquela semente cresceu, tornou-se uma árvore. E agora aquela árvore está produzindo frutos que alimentarão gerações. Continue, Lucas. Continue ajudando. Continue tocando vidas. Continue passando adiante. Porque você nunca sabe quando uma pessoa que você ajuda se tornará um instrumento que ajudará centenas de outras. Essa é a beleza daquilo que você descobriu. Que uma ação de compaixão pode ecoar através de gerações. Sempre seu, Gertrudes. Lucas dobrou a carta e a guardou no peito. Aquela noite, enquanto dormia, sonhou com Helena. Sonhou com Gertrudes. Sonhou com todas as pessoas que havia ajudado. Sonhou com aquelas que ajudaria no futuro. E naquele sonho, compreendeu que havia descoberto não apenas a história de uma mulher que havia mudado sua vida. Havia descoberto o significado da vida.
Havia descoberto que cada pessoa tem o poder de transformar o mundo. Um gesto de compaixão de cada vez. Uma vida transformada de cada vez. Quando acordou na manhã seguinte, Lucas sabia exatamente o que faria. Iria continuar. Iria ajudar mais pessoas. Iria passar aquela corrente adiante. Porque agora compreendia. Compreendia que quando você ajuda alguém, você não apenas muda sua vida. Você muda a vida de todos aqueles que essa pessoa tocará no futuro. Você cria uma reação em cadeia de transformação. E tudo havia começado quando ele decidiu parar e ajudar uma senhora na rua. 5 anos após aquele primeiro encontro com Helena, Lucas havia expandido sua fundação para 3 cidades diferentes. Havia treinado mais de 20 pessoas para continuar seu trabalho. Havia transformado mais de 200 vidas. E a história continuaria. Porque em cada cidade onde sua fundação operava, havia jovens sendo treinados. Havia pessoas recebendo compaixão. Havia vidas sendo restauradas. E cada uma daquelas pessoas, eventualmente, se tornaria um instrumento de transformação para outros. Lucas, agora um homem aos 37 anos, havia aprendido que a verdadeira riqueza não era aquela herdada de Helena. Era aquela que se multiplica quando compartilhada. Era aquela que cresce quando plantada em corações que precisam acreditar que importam. E em cada vida transformada, ele via o reflexo de Helena, via o reflexo de Gertrudes, via o reflexo de todos aqueles que haviam vindo antes dele na corrente infinita de compaixão. Porque quando você ajuda uma pessoa na rua, você nunca sabe que está mudando não apenas uma vida, você está mudando o futuro inteiro.